E aí, pessoal, vamos então para a nossa resolução de exercícios. Começando então pelas nossas inequações, produto e quociente. Então, sejam P e Q números reais positivos, tais que P é maior que Q. É correto afirmar que? Vamos, em primeiro lugar, multiplicar ambos os membros dessa desigualdade por menos 1, ok? Então, olha só. Quando eu multiplico por menos 1, então eu fico com menos P e com menos Q, certo? Mas o sinal da desigualdade, quando eu multiplico por menos 1, ele precisa mudar também. Então, eu tinha o sinal de maior, agora vai ficar menor. Então, menos P menor que menos Q, ok? Na sequência, então, observando ali que nós temos o 2 em todas as opções, eu vou somar o 2 em ambos os membros da desigualdade também. Então, eu vou ficar com 2 menos P menor que 2 menos Q. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 2. Resolva a inequação menos x mais 3 dividido por menos x mais 8 maior ou igual a zero, no conjunto dos números reais. Bom, essa trata-se de uma inequação quociente, certo? Ou seja, ela parte de uma divisão. Então, primeiro nós temos que encontrar as raízes das duas equações, da de cima e da de baixo. Então, para encontrar a raiz, eu vou igualar a zero. Então, menos x mais 3 igual a zero. Passo o 3 para o outro lado, ele fica negativo. Então, menos x igual a menos 3. Multiplicando por menos 1, x é igual a 3, ok? Faço a mesma coisa para a segunda equação. Menos x mais 8 igual a zero. Então, menos x é igual a 8. Multiplicando por menos 1, x é igual a 8. Bom, por que eu encontro, então, as raízes dessas duas equações? Para eu poder fazer o estudo do sinal. Então, olha só, tracei o eixo x, marquei o pontinho 3, e como ela é uma função decrescente, bom, como que eu sei que ela é decrescente? O valor que acompanha x é negativo. Então, tudo que está à esquerda do 3, percebam que o gráfico está para cima. Então, os valores de y ali são positivos, e tudo que está à direita do 3 são valores de y negativos. O mesmo vai acontecer com a segunda função, que também é decrescente, só que agora ela passa pelo 8. Então, tudo que está à esquerda é positivo, tudo que está à direita é negativo. Agora, vamos confrontar essas duas situações, porque o que a gente quer é dividir a primeira pela segunda. E na divisão, nós temos que fazer joguinho de sinal. Então, olha só. Na primeira retinha, eu tenho essa situação aqui, ó, a direita do 3 positivo, a esquerda negativa. O 8 está um pouquinho mais para frente. E olha um detalhe interessante, a bolinha do 3 está fechada e a bolinha do 8 está aberta. Por quê? A parte de cima da minha divisão, ela pode dar zero, ok? Então, por isso, bolinha fechada. Entretanto, na parte de baixo, o resultado não pode ser zero. E se eu colocar o 8 no lugar do x, vai zerar. E não pode, porque não existe divisão por zero. Então, por isso, na parte de baixo, a bolinha é aberta, para eu não utilizar o 8. E aí, a gente vai fazer joguinho de sinal. Então, ali, os dois primeiros positivos. Positivo com positivo é positivo. Depois, no espacinho do meio, negativo com positivo fica negativo. E lá na ponta da direita, negativo com negativo fica positivo. E percebam que eu destaquei as duas pontas em vermelho. Por quê? Porque a minha inequação ela quer ser maior ou igual a zero. Ser maior ou igual a zero significa ser positivo. E o positivo está nessas duas pontas. Logo, então, a minha solução é x menor ou igual a 3, porque a bolinha está fechada, ou x maior que 8, estritamente maior, porque a bolinha está aberta. Então, esse é o nosso conjunto de solução. Questão 3 do sistema Koch. De uma folha de cartolina foi construída uma caixa de forma de paralelepípedo reto, em que a área da base era dada por uma função quadrática, ax igual a 4x ao quadrado, menos 36x mais 80, sendo x, então, um valor entre 0 e 4. Bom,
O conjunto de valores de x para os quais a área é maior ou igual a 8 é? Se a área deve ser maior que 8, então eu vou pegar a equação da área, a expressão dela, 4x² menos 36x mais 80, e vou dizer que isso tem que ser maior ou igual a 8. Observem que trata-se de uma equação do segundo grau, então eu vou passar o 8 para o lado esquerdo negativo. Então eu chego em 4x² menos 36x mais 72 maior ou igual a 0. Pessoal, não vamos aplicar a Bhaskara aqui ainda, porque a gente está trabalhando com valores muito altos. E nós podemos fazer uma simplificação, ou seja, dividir os três termos dessa equação por 4. Então eu fico com x² menos 36 dividido por 4 dá 9x, e 72 dividido por 4 dá 18. Tudo isso maior ou igual a 0. Resolvo a Bhaskara, e eu vou chegar que o meu x' é 3 e x duas linhas igual a 6. E aqui eu preciso, então, fazer o estudo do sinal da função do segundo grau. É uma parábola que o a vale 4, então ele é positivo, logo será uma parábola para cima, que cruza o eixo x nos pontos 3 e 6. E aí nós temos ali, ó, a pontinha esquerda, ela é positiva, porque o gráfico está acima do eixo x. A parte lá de baixo, aquela barriguinha dela, é negativa, porque o gráfico está abaixo do eixo x. E do lado direito fica positivo de novo, porque o gráfico volta a subir e está acima do eixo x. Então, esse é o estudo do sinal de uma função do segundo grau. Mas eu tenho uma outra restrição, que o x deve estar entre 0 e 4. Então, agora vamos cruzar essas duas informações. Então, fiz aqui a minha reta e destaquei em vermelho a parte positiva, porque eu estou falando de área e não existe área negativa. Então, para mim, o gráfico só interessa nas duas pontas positivas. E fiz aqui um novo intervalo com o valor de x, de 0 até 4, só que aqui com a bolinha aberta, porque observem que lá é 0 menor, x menor que 4. Não tem o igual, logo eu deixo a bolinha aberta, ok? E aí, aqui não é joguinho de sinal que nós vamos fazer. Aqui nós procuramos a intersecção entre esses dois conjuntos. Ou seja, olhando para essas duas retas, qual é o intervalo em que as duas estão pintadas de vermelho? Observem que o único intervalo em que as duas retas estão pintadinhas de vermelho é o intervalo entre 0 e 3. Bolinha aberta no 0, fechada no 3. Então, percebam ali que eu repeti os 4 pontos, né? 0, 3, 4 e 6. E pintei de vermelho somente o pedacinho que está pintado nas duas. Ok? Ou seja, o único intervalo que satisfaz as duas equações, que é a área ser maior que 8, que me deu a parábola, e o x estar entre 0 e 4. Então, a única solução que satisfaz essas duas condições é o x, na verdade, ser maior que 0 e menor ou igual a 3. E a alternativa correta é a alternativa A. Questão 1, agora sobre função composta. Então, seja f uma função real, com exceção do número 2, nos reais, definida por f de x igual a 2x mais 1 dividido por x menos 2. Então, entendam que no meu domínio não entra o 2, porque senão zera a parte de baixo da divisão, isso não pode acontecer. E uma função g, de mesmo domínio, definida como sendo a g de x é igual a f da f de x. E ele quer saber, então, quanto vale a g de x. Então, eu preciso aplicar a minha função f nela mesma, fazer a composta dela com ela mesma. Então, eu vou tomar a função f e no lugar de cada x dela, eu vou escrever ela mesma. Então, olha só, era f de x. Então, no lugar desse x, eu escrevi a expressão 2x mais 1 dividido por x menos 2. 2 vezes x, então 2 vezes tudo isso, mais 1, dividido por x menos 2. Tudo isso, menos 2. Essa é a minha f da f. Então, no lugar de cada x da minha f, eu coloquei a expressão da função inteira. Resolvendo ali na parte de cima, multiplicação por 2. Então, fica 2 vezes 2x, 4x, e 2 vezes 1, 2. Agora, percebam que tanto na parte de cima quanto na de baixo, eu vou ter que fazer o MMC,
por conta daquele mais 1 e aquele menos 2, ok? Então, o mínimo múltiplo comum é o x menos 2. Então, x menos 2 dividido por 1, x menos 2, vezes 1, x menos 2. Foi lá para a parte de cima da minha expressão. Embaixo, x menos 2 dividido por 1 é x menos 2, vezes menos 2. Então, eu deixei a expressão ali, ó, menos 2 vezes x menos 2. Então, resolvi lá em cima. 4x mais x é 5x. 2 menos 2, zerou. E aqui embaixo eu fiz o chuveirinho com aquele 2. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Resolvendo aqui a parte de baixo, 2x menos 2x eu corto. E 1 mais 4 é 5. Então, repetir aqui a minha expressão para eu continuar. Divisão de fração. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, observem que eu tenho um x menos 2 em cima e um x menos 2 embaixo. Então, eu vou cortar. E vai sobrar só 5x sobre 5. 5x dividido por 5, então, é x. Então, a função aplicada nela mesma dá simplesmente x. Logo, a função de g de x é igual à alternativa E. Questão 2. Considere uma função que para qualquer valor real satisfaça f de x mais 3 igual a 5x mais 18. E eu quero saber, então, quanto é a f de x. Pessoal, eu tenho f de x mais 3, eu preciso eliminar esse mais 3. Só que para isso, eu vou usar uma variável auxiliar, ok? Então, repetir aqui a minha função. E no lugar do x agora, eu vou colocar a menos 3. Por quê? Porque tem um mais 3 ali me atrapalhando. X mais 3 e eu só quero x. Então, eu vou colocar um menos 3 aqui, que é para zerar. Então, no lugar do x, eu coloquei a mais 3. Se eu fiz isso aqui na esquerda, dentro da f, eu vou fazer isso lá na direita. Então, era 5 vezes x. No lugar de x, eu coloco a menos 3. Então, 5 vezes a menos 3 mais 18. Resolvendo, então, aqui dentro do parênteses ficou a menos 3 mais 3. E lá, 5 vezes a, 5a. 5 vezes menos 3, menos 15. Do lado esquerdo, menos 3 mais 3 zera. Então, sobra só f de a. Do lado direito, menos 15 mais 18, mais 3. Então, a f de a é igual a 5a mais 3. Logo, a f de x é igual a 5x mais 3. Eu simplesmente volto à variável que eu estava utilizando antes, que era a variável x. E a questão 3, o gráfico a seguir se refere a uma função f de x que está definida no intervalo de 0 a 10. Então, esse gráfico ele só existe no domínio de 0 a 10. E ele quer saber o valor da função na f de 0. A f da f de 0. Ou seja, aplique a f de 0 e sobre ela aplique a função de novo. Então, eu vou começar resolvendo de dentro para fora. Então, eu vou primeiro procurar f de 0. Vai lá no gráfico e procure o ponto onde x vale 0. Onde x vale 0, o y está valendo 3. Então, a f de 0 é 3. Agora, eu quero a f da f de 0. Só que eu sei que f de 0 vale 3. Então, isso é equivalente a f de 3. Então, vá lá no gráfico novamente e procure qual é o valor de y quando o x vale 3. Então, observem que quando o x vale 3, o y vale 6. Então, a f de 3 é igual a 6. E a alternativa correta é a alternativa